Senhoras e senhores, o Corinthians é o campeão paulista de 2025. Pode chegar que estamos no ar. Aguardando a sua inscrição. Você que acompanha os meus vídeos, está aqui todos os dias e não se inscreveu, esse recado é para você. Solta o dedo aí no like também que me ajuda e bora se inscrever no canal. Vamos falar do Timão, porque tem algumas notícias importantes. Já compartilha com os amigos, você que está na Neoquímica Arena, você que está no entorno, você que está no bar, você que está no carro, você que está na praia, você que está em qualquer lugar do mundo. Hoje é dia. Hoje é dia de mandar mensagem, de registrar, de zoar um amiguinho, de extravasar, de comemorar, de ligar para o chefe dizendo que amanhã não vai. É hoje, não é todo dia que você é campeão. Não é todo dia que você conquista um título dessa magnitude. Podem falar o que quiser, esse título valeu demais. E ao longo dessas horas que a gente vai ficar aqui, eu vou destrinchar aí a importância dessa conquista. Está muito além de um estadual, muito além. Vocês não imaginem o impacto que isso pode causar e a maneira como foi, né, gente? Que título conquistado, suado, merecido. E Corinthians, hein? Não adiantava fazer um a zerinho já no começo do jogo para dar aquela tranquilizada na galera. Não bastava vencer por 2-0 e, tipo assim, vencer os dois jogos, nem tomou susto e tudo mais contra um Palmeiras que ainda oscila na temporada. Não bastava. Não, o Corinthians tinha que ser campeão desse jeito. Desse jeito. Meu Deus do céu, até os cento e sei lá quantos minutos, eu já me perdi. Com sinalizador, com fumaceira, com catimba, com cera, com bola pro mato que joga de campeonato, com pauleira, com expulsão, com cartão. Cara, que loucura, que final. Que final, foi uma final digna de uma decisão das maiores da história. Uma das maiores finais de campeonato paulista da história. E olha, Campeonato Paulista sempre foi muito valorizado, sempre foi muito valorizado mesmo por todas as equipes aqui em São Paulo. E nos últimos anos, né, as equipes começaram a dar mais importância para outras competições e tá tudo certo e tem que dar também. Agora, esse Paulista do Corinthians, ele tá num rol diferente, ele tá num status diferente. Pela forma como ele foi conquistado, pelos personagens dessa história, por bater o Palmeiras, sim, o Palmeiras, o atual tricampeão, que chegou até essa final de maneira despretensiosa até, ninguém imaginava que o Palmeiras fosse chegar, quase eliminado da fase de grupos, com muitas críticas, né, mesmo com uma campanha boa, chega até a decisão e endurece, olha, e aí entrou em campo, o herói dessa conquista, né, ou pelo menos dessa final, o herói dessa final. Eu estou vendo ali agora o Palmeiras de uma forma muito digna até. Bom, não teria como ser diferente, né? Mas o Palmeiras posando ali de vice-campeão, recebendo o troféu do vice-campeonato. Claro, ninguém está feliz, né? Os caras estão com a medalha no peito, a medalha de prata, mas eu já vi muita gente virar as costas, né? Do tipo, eu não quero essa medalha, esse troféu. O Abel Ferreira foi expulso, vai reclamar da arbitragem. Tem coisas da arbitragem para a gente citar aqui do Matheus Candançan, mas enfim, o Palmeiras foi lá e fez o cerimonial, né? Recebeu ali o troféu segundo lugar. E daqui a pouco tem a festa pro legítimo campeão, que é o Corinthians. Agora sim, o que eu ia falar? Bom, tem o herói, né? Tem o herói dessa final, gente. E ele se chama Hugo Souza. Irmão, gente do céu, pegar aquele pênalti àquela altura do jogo. E o Félix Torres, hein? Ai, Félix Torres, meu Deus do céu, Félix Torres. Olha, vocês sabem que o Memphis ganhou uma banana, né? Uma bolada, né? Pela premiação por ter conquistado um título. E eu sei que esse assunto é polêmico, mas eu não entro nessa, porque, cara, eu acho que o que impacta esse título do Corinthians é muito maior do que a premiação que o Corinthians ganha financeiramente e dá para um jogador e tal. Vocês viram o que o Memphis fez hoje na reta final do jogo? Pronto. Nós tivemos dois heróis do Corinthians nesse jogo. Um deles, e quase um vilão. Um deles, o Hugo Souza, indiscutivelmente. Ele realmente... Cara, o Rafael Veiga, eu não tenho aqui... Eu não sei quantos pênaltis ele perdeu. Na carreira. Mas foram muito poucos. Muito poucos. O Augusto tá anunciando um patrocinador, hein? Tá anunciando um patrocinador ali, não sei exatamente por quê, mas ele ergueu ali um cartaz ali, escolheu a final ali para anunciar um patrocinador novo.
Será que é... Tava especulando esse patrocinador para os name rights do CT, vamos ver. Mas, enfim, o Veiga perdeu pouquíssimos pênaltis na carreira. E o Hugo Souza, pelo contrário, é um craque, velho. Ele é um craque pegando pênalti. É inacreditável o que ele faz. Porque ele espera até o último instante a definição do Veiga. E o Veiga não chuta fraco. E o Veiga, muitas vezes, alterna o jeito de cobrar. Ele cobra muitas vezes no alto. Eu já vi o Veiga cobrar no meio. O Veiga tem uma variedade de repertórios. Até, inclusive, estou vendo o lance aqui agora. O Hugo espera até o último instante, ele dá aquele balanço no corpo. Quando o Veiga toma a decisão, ele vai reto na bola. Mas ele vai decidido na bola. Gente, foi uma porrada no canto. Não foi um chute para fora. Foi uma defesaça do Hugo. Ali o Hugo salva o Corinthians. Salve o Corinthians. Ali o Hugo salva o Corinthians. Da cagada que estaria fazendo o Félix Torres. E que foi salvo pela arbitragem, porque era para ele ter sido expulso nesse lance, por um segundo amarelo. Daria até para dar o vermelho, porque se você entendesse que não tem disputa de bola, independe, tá? Você poderia dar o vermelho na penalidade. Mas normalmente na penalidade, quando você vai disputar a bola e acaba cometendo pênalti, sendo pênalti você toma um amarelo, só que ele já tinha. E o Candançan fez vista grossa, não deu o vermelho pro Félix Torres ali. Como é que dá um carrinho daquele, gente, por trás? Porra, você tá indo na passada, na corrida, né? Você tá vendo que o cara vai tomar a tua frente. Aí no desespero ele dá o carrinho. Não, irmão, não. Errou rude, quase botou o título a perder. É que tem o Hugo Souza, né? Mas o Félix Torres, que vinha bem, fazendo uma partida boa, um campeonato bem, se firmando como titular, quase que ele entrega tudo. Mas, cara, tem um lance. A gente tem muita coisa para falar ainda, tá? A gente tem muita coisa para falar aqui. Tem um lance no Paulistão de 2020. Paulistão de 2020, que, se eu não me engano, é o Paulistão que o Palmeiras ganha nas penalidades, né? O Gustavo Gomes comete um pênalti nesse jogo. Mas ele deu tanta sorte. E o Gustavo Gomes, ele realmente é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. E até contou com a sorte nesse jogo que o Palmeiras foi campeão. Então não fez falta, né? Acho que o Jô, inclusive, cobra a penalidade, empata o jogo, leva para pênalti, enfim. E aí, no final, o Palmeiras se sagra campeão lá no Allianz. Isso em 2020. Quando o Corinthians era o tricampeão, né? E aí, como as coisas se repetem, né? O Félix Torres deu sorte, cara. Deu sorte porque lá estava Hugo Souza para fazer a defesa e salvar o Corinthians naquele momento. Só que aí, o gênio do Félix Torres, um minuto depois, não deu nem tempo do Ramon falar assim: ô Félix, o ato te salvou, vem aqui, vem descansar um pouquinho. Não deu nem tempo disso, porque a bola não parou. Ficou ali no ataque, o Palmeiras continuou insistindo, o cara me dá um carrinho por trás no Vitor Roque de novo, na entrada da área, para tomar o segundo amarelo e ser expulso. E aí, cara, ficou muito difícil, né? Porque com os acréscimos, a partir daquele momento, 30 minutos do segundo tempo. O Palmeiras já tinha perdido um pênalti, tava com um a mais, tava pressionando, precisando de um golzinho para bagunçar completamente a final, e teria mais 30 minutos de jogo. Porque teve 15 do tempo normal e pelo menos mais uns 15 de acréscimo. E isso que a gente até se perdeu nas contas, tinha muito tempo de jogo. Em que o Palmeiras ficou com um jogador a mais pressionando o Corinthians, que se dispôs o jogo inteiro, foi um jogo de risco, tá? Mas se dispôs o jogo inteiro a se defender, a jogar o jogo, a jogar a final, a criar mecanismos de fazer passar o tempo, a fazer aquela cera com o goleiro na reposição, no lateral, a segurar a bola lá na frente, controlar o espaço do Palmeiras. E no primeiro tempo funcionou porque o Palmeiras pouco chegou, só que, cara, a vantagem era mínima. Por isso que eu falo que foi um jogo de risco, porque a vantagem era mínima do Corinthians. Então, um gol poderia mudar tudo. E só não mudou porque lá estava Hugo Souza. E aí, depois disso, cara, já entrou muita mensagem aqui, eu já vou ler tudo e a gente vai longe aqui, tá, rapaziada? Eu sei que vocês estão acompanhando o cerimonial, vocês estão acompanhando a festa aí, mas a gente abriu a live aqui porque a gente vai conversar muito a respeito desse jogo. Aí, no final do jogo, entra em campo, entra em cena um personagem definitivo dessa conquista, que para mim é o Memphis Depay. O Memphis Depay, ele vale o que custa, de verdade. Porque ele é um cara que ele dosava, não é que ele sentia a temperatura do jogo, ele dava a temperatura do jogo.
O Memphis Depay na reta final do jogo, depois do Hugo ter pegado o pênalti, depois do Félix expulso, aí o Memphis falou o seguinte, tá, acabou. Agora não tem mais jogo. A gente tá vendo esse momento aqui, eu não posso mostrar para vocês aqui, né, mas por direito autoral, mas muitos celulares, né, registrando na Neoquímica Arena, e o Corinthians levanta a taça de campeão paulista de 2025, uma festa que começa no gramado da Neoquímica Arena e não tem hora para terminar. E já tem Campeonato Brasileiro no final de semana. Olha que maluquice. Mas os caras vão comemorar hoje merecidamente. O Corinthians é campeão paulista. Volta a ser campeão paulista depois de 6 anos. Depois de 6 anos, gente. Gente, é muita coisa. É um Corinthians sem títulos durante 6 anos. Sem nenhum título. E retoma o rumo das conquistas. E pode mais na temporada, por que não? A gente vai falar muito a respeito disso daqui para frente. Mas tem muita coisa para a gente falar ainda dessa final. Eu estava falando sobre o Memphis, né, cara? O Memphis decidiu que o jogo tinha terminado. E aí, cara, ele consegue provocar o Palmeiras, ele consegue segurar a bola, ele consegue reter a bola, ele consegue proteger, ele consegue chamar falta, ele consegue segurar a bola na bandeirinha de escanteio por uns 10, 15 minutos, até ele subir na bola, os caras virem pro pau, a porrada comeu. Claro que isso resultou em acréscimo, mas ali tem um jogo emocional, ali tem um jogo psicológico também, que você tá sendo campeão e o teu adversário tá maluco, porque ele precisa que a bola siga, que a bola ande, porque ele ainda tem que fazer um gol, e ele já perdeu um pênalti no jogo. Então ali é um jogo dos grandes, cara. Ali é um jogo do tipo assim, me dá que a bola é minha, acabou e você não vai ganhar de mim. E o futebol é isso também, o esporte é isso também. É você tentando ganhar do teu oponente. E muitas vezes não é no jogo propriamente dito, é aqui, ó. É na mentalidade, na força mental. Muito que o Hugo Souza tem. Esse menino fez um trabalho espetacular desde que ele voltou ao Corinthians, antes, na verdade, né? A história dele é magnífica, né? Você já conhece, ele vai contar cada vez mais a partir de agora. Como ele conseguiu se reencontrar como goleiro, como jogador de futebol, depois de tudo que ele passou no Flamengo. Estava lá no Chaves de Portugal, que foi rebaixado. E aí, Fabinho Soldado traz o Hugo para substituir Cássio e Carlos Miguel, que simplesmente saíram do clube ao mesmo tempo, praticamente. O Corinthians ficou sem goleiro. Tinha o Matheus Donelli, que ainda não está pronto para assumir grandes desafios. De repente, o Hugo Souza volta ao Corinthians na pressão que era substituir justamente o gigante Cássio e aquele período do Carlos Miguel. E o Hugo faz o que vem fazendo, né, cara? Desde o ano passado. Então, é um dos grandes heróis dessa conquista. É o grande herói dessa final, porque a partir dali o jogo seria outro, gente. Vocês imaginem se o árbitro expulsa o Félix Torres e o Veiga converte o pênalti. Era 1-0 para o Palmeiras. O Palmeiras, e praticamente aconteceu isso, porque no minuto seguinte o Félix foi expulso. Era o Palmeiras com 1 a mais e com 1-0 no placar. A vantagem do Corinthians desmanchada. O Corinthians só ia poder se defender até o final para levar para penalidades, mas não podia tomar mais nenhum gol. Porque se toma um gol, não teria forças para fazer para levar para pênaltis. Olha o risco que o Corinthians correu. Mas agora é história, né? Agora acabou. O Hugo Souza pegou o pênalti. O Memphis segurou até o final. E o Corinthians foi o campeão, legítimo campeão de 2025. O choro do Yuri Alberto também é algo emblemático. É algo que a gente vai precisar falar muito a respeito, né? O Yuri, assim, desabou a beira do campo. Ele foi substituído na reta final, perde um gol inacreditável, num passe do Memphis. Mas um passe, o Memphis jogou muita bola, tá? Não foi só a inteligência, a catimba, segurar o resultado no final, não foi só isso, tá? O Memphis Depay botou o jogo no bolso. Ele jogou demais. Tecnicamente falando, foi o melhor jogador em campo. O que ele jogou foi um absurdo. E ele deu um passe na medida para o Yuri fazer o gol do título e se consagrar. E o Everton fez uma defesaça, né? Mas o Yuri chutou em cima do Everton. Mas, enfim, o Yuri fez o gol do título, talvez, né? Porque foi o gol no Allianz Parque, o gol no primeiro jogo. É o gol do Yuri que levou a vantagem para o 0-0 para determinar o Corinthians campeão paulista. Então, fala, corintianada, gente fina do canal, Corinthians campeão paulista 2025. O jogo teve de tudo, teve bomba, teve festa da Fiel, teve expulsão, teve briga, Memphis subindo na bola, Hugo Souza defendendo o pênalti. Que jogo de bola
que partida, que loucura, muito Corinthians, muito Corinthians, muito Corinthians. Ranieri fez uma baita partida, Mateuzinho fez uma baita partida, o Hugo, não tem o que falar do Hugo, ele merece muito esse título. Memphis Depay fez o que tinha que fazer no final do jogo, o Corinthians segurou o resultado, teve jogador expulso, a arbitragem confusa para os dois lados, tá? Então acho que nem adianta vir querer falar dessa história da arbitragem, porque foi uma arbitragem totalmente confusa, tanto para o lado do Corinthians quanto para o lado do Palmeiras, mas o Corinthians é campeão e muito merecido campeão, melhor campanha do Campeonato Paulista e fez jus hoje dentro da arena. Que festa linda que fez a Fiel, que loucura, que título, muito bonito de ver esse título dentro da arena do Corinthians, muito bonito. Agora o Hugo Souza vai falar, tô acompanhando, tô vendo aqui, tô trabalhando, fazendo aqui para vocês. E a gente vai falar muito desse jogo ainda, a gente vai conversar bastante desse jogo, mas eu queria trazer aí para vocês as reações, né? As reações de pós-jogo, como que o Chico Garcia, o Samir Carvalho reagiu, vai vir muito mais conteúdo aí para vocês, vamos falar aí os jogadores também. Bom, muita coisa pra gente falar de Corinthians daqui para frente. Já agradecer a todo mundo que chegou aqui no vídeo, então não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se ainda não está inscrito, para ficar por dentro de tudo e não perder nenhuma dessas novidades todas aí, dessas informações todas que a gente vai trazer aí para vocês depois desse título suado, merecido, mas pô, que título legal de ser ganho diante do maior rival, diante da fiel torcida, na arena, cara. Vai Corinthians, vai Corinthians.